Meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu irmão, minha irmã, é uma satisfação muito grande poder voltar a comunicar com cada um aí dos meus amigos, irmãos, meus alunos. E dessa feita para trazer o comentário da última lição desse segundo trimestre aí da CPAD de 2022. Hoje nós temos uma lição muito importante que ela fala sobre a verdadeira identidade do cristão. Eu estava aqui analisando, pensando nas lições que passaram, o quanto esse trimestre, o quanto essa série de lições aqui do comentarista, o pastor Ziel Gomes, o quanto essas lições elas foram edificantes. Que nós temos aqui uma série de lições que nos deu aqui a oportunidade de trabalhar sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão do Monte, nós podemos dizer que ali nós temos a teologia de Cristo, temos ali os ensinamentos sobre a ética e a moral do reino de Deus. Portanto, foram lições maravilhosas, e aqueles que puderam acompanhar certamente foram agraciados pela palavra de Deus. E você, quem sabe, que perdeu alguma lição, caso você queira acompanhar as lições que você não acompanhou, é só você acessar aí no YouTube, os vídeos, todos eles estão aí disponíveis para que você possa desfrutar da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque ainda nós temos a oportunidade poder estar falando da palavra de Deus aí nas redes sociais. A gente não sabe até quanto tempo nós teremos essa liberdade, porém até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem usado desse instrumento, desse canal, para podermos propagar a sua palavra. E meu objetivo, meu único objetivo, principal e único objetivo, podemos dizer assim, é exatamente uma reflexão sobre a palavra de Deus. Apesar de que a gente sabe não que a gente tenha a intenção de estar selecionando um público, mas pela natureza do trabalho, por ser ensino, e um ensino razoavelmente demorado, podemos dizer assim, isso já faz com que o público seja selecionado. Não que eu tenha a intenção de selecionar o público, mas nós sabemos que as pessoas elas têm a liberdade e identifica também com um certo estilo de ensino, ou às vezes o ensino mesmo analítico, o ensino demorado da palavra de Deus não é atração para muitos, inclusive para muitos cristãos. Mas eu louvo a Deus por sua vida, por esses aí 400 e poucos inscritos no canal. Apesar do tempo do canal, já é um tempo significativo, aí creio que quase 4 anos ou mais, não fico contando o tempo, mas eu percebo que o nosso público é um público fiel, que vai aumentando aos poucos, de um em um, dois em dois, e aos poucos o trabalho ele vai tendo um alcance. E para que esse trabalho ele tenha um alcance maior, depende muito de você, muito de você. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, que acredita nesse trabalho, você pode ser um divulgador desse trabalho na tua igreja, levando os irmãos a terem acesso, a se inscreverem no nosso canal, cujo único objetivo é a glorificação do nome do Senhor, por meio de um ensino sistemático, ensino também, podemos dizer assim, dentro da medida do possível, analítico da palavra de Deus, de modo que a gente procura esforçar para construir uma linha de raciocínio que esteja fundamentada dentro de uma teologia bíblica. Bem, fazendo assim uma retrospectiva nas lições que passaram, a primeira lição nós tivemos a oportunidade de estudar sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Foi a apresentação do Sermão do Monte, qual o objetivo do sermão, o contexto desse sermão. Na lição 2 nós estudamos sobre o sal da terra e a luz do mundo, o cristão, enquanto sal da terra e luz do mundo,
uma lição muito importante, fala exatamente da nossa posição, do chamado que Deus ele direcionou a cada um de nós, aos seus filhos, para sermos luz e sal da terra. A lição 3, nós falamos sobre Jesus, o discípulo e a lei. Nós mostramos através desse texto o que é de fato ser discípulo de Jesus, o que é estar debaixo da graça e não ser meramente os observadores da lei. E tivemos a oportunidade de mostrar a lei enquanto perfeita, vinda de Deus, mas a imperfeição do homem em seguir a lei, daí a necessidade da graça salvadora. Na lição 4, nós abordamos no tema resguardando-se de sentimentos ruins, falamos dessa questão dos sentimentos ruins que não devem tomar conta do nosso coração, pois isso pode nos tornar pessoas amargas, pessoas doentes e levar outros também a serem contaminados pelos sentimentos ruins, a falta de perdão, etc. Na lição 5 nós falamos sobre o casamento, que é para sempre, mostrando o casamento como uma instituição divina, como sendo o plano de Deus para o homem, para a humanidade, daí a necessidade de nós honrarmos a aliança do casamento, porque fazendo assim estamos também honrando a Deus, e o casamento é uma metáfora daquilo também que acontece no mundo espiritual, da nossa união ou da união da igreja com Cristo. Na lição de número 6, nós tratamos sobre o tema expressando palavras honestas, muito importante aqui. Mostramos que tudo aquilo que o crente faz, a sua palavra, ela tem que ser honesta, ela tem que ser verdadeira. O seu sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Ele deve ter responsabilidade, ética, compromisso com aquilo que fala. Na lição 7, nós falamos sobre o tema não retribua pelos padrões humanos. Aqui mostra exatamente que nós não devemos retribuir o mal com o mal ou o bem com o mal, mas sempre nós devemos seguir um padrão divino, padrão do amor, do perdão, da tolerância, o padrão divino, para que de fato a humanidade ela possa entender quais são as regras e o desejo de Deus para a vida do homem. Na lição 8, nós tivemos o tema sendo verdadeiros, muito interessante. Nós podemos refletir sobre a necessidade de sermos verdadeiros, porque Jesus ele é a própria verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, e nós podemos refletir nesta lição que a verdade deve ser uma característica do cristão, uma vez que o próprio Deus ele fala da igreja como sendo coluna e firmeza da verdade. E é necessário que cada um de nós, enquanto igreja individual e enquanto corpo de Cristo, nós tenhamos o cuidado para que o mundo ele possa achar em nós a verdade, ver em nós, encontrar em nós a verdade, uma vez que o mundo ele vive em meio à falsidade e o cristão ele deve ser um baluarte da verdade, ele deve ser verdadeiro, legítimo em tudo aquilo que ele faz. A lição 9 tivemos o tema orando e jejuando como Jesus ensinou. Falamos aqui dessas duas formas de relacionamento com Deus, a oração e o jejum, e mostrando quais são as credenciais ou as características da verdadeira oração, do verdadeiro jejum, que são formas de relacionar com Deus e não elementos que devem ser colocado em curso por o cristão para poder querer se destacar entre os demais como sendo um homem, uma mulher de oração, ou como sendo pessoas piedosas que jejuam. Nada disso deve estar por trás, motivando uma vida de oração, de jejum, de consagração ao Senhor. Na lição 10 nós tivemos o tema Nossa segurança vem de Deus. Muito importante essa lição, mostrando que de fato Deus ele é a nossa segurança, não devemos depositar a nossa confiança nas nossas habilidades, nos nossos talentos, na nossa riqueza, porque a vida do homem não consiste na abundância do que possui. Então mostrando
é a necessidade de dependermos inteiramente de Deus. A lição 11, nós vimos o tema sendo cauteloso nas opiniões. Muito importante essa lição, porque ela nos fala exatamente, nos ensina que o cristão ele deve ter cautela nas suas opiniões. Ele não pode, ele deve sim se posicionar, porém tem muita cautela para que as suas opiniões elas sejam verdadeiras, para que ele possa arcar com as responsabilidades daquilo que ele fala, daquilo que ele prega, daquilo que ele aconselha, e que ele sempre tenha uma opinião fundamentada na palavra de Deus. Não que ele queira ter opinião sobre tudo, mas que quando ele der a sua opinião, e ele deve deixar bem clara a sua forma de pensar como cristão, porém ele deve ser cauteloso, responsável com aquilo que ele fala, com as suas opiniões. E na semana passada nós vimos sobre a bondade de Deus e nos atender, que Deus nos atende porque Ele é bom, Deus nos atende porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, e Ele nos ouve não porque nós merecemos, não porque nós temos alguma coisa que possa comprar a graça de Deus, mas é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, e dentro da bondade de Deus, ele nos atende exatamente no seu tempo, não é no nosso tempo, não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Deus ele nos dá aquilo que nós necessitamos. E nós vimos aqui, aprendemos na oportunidade sobre não confundirmos necessidades que nós criamos e as nossas necessidades de fato. Porque Deus ele não vai responder aos nossos caprichos, mas ele nos dará aquilo que de fato nós precisamos, aquilo que é necessário. Ele nos dará no seu tempo, no momento certo, e também nós aprendemos que também o não de Deus e a espera da parte de Deus, em nos levarmos a ter que esperar, isso também faz parte do plano da bondade, da vontade de Deus. E hoje, finalmente, nós temos aí a última lição, que é a verdadeira identidade do cristão. Nessa lição de hoje, nós iremos aprender sobre qual deve ser a verdadeira identidade do cristão. E aqui me faz lembrar quando o apóstolo Paulo, ele na sua profissão de fé, ele diz: não viver mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito interessante porque a nossa verdadeira identidade, ela deve ser as marcas de Cristo. Cristo é quem deve imprimir em nós uma nova identidade. Como filhos de Deus, nós não podemos viver segundo a nossa vontade, não devemos e temos que ter o cuidado para nos certificarmos se de fato Cristo ele está se tornando um em nós, para que de fato nós venhamos a manifestar o caráter, a identidade de Cristo. Então é essa a lição de hoje, lição 13 de 20 de junho de 2022, cujo título é a verdadeira identidade do cristão. Aí o textual, esse texto ele é muito importante e ele vai aparecer logo aí no início da leitura bíblica em classe, portanto agora eu só vou lê-lo. Nos diz aqui o textuário: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática nos apresenta o seguinte: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. É importante aqui porque, apesar de que, na verdade prática, comentarista, ele diz que não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. É necessário que nós façamos uma distinção entre escutar e ouvir. O escutar está mais no nível da audição física, e o ouvir, segundo a Bíblia, implica uma atitude de voltar a atenção detidamente e de colocar em prática aquilo que se ouve. Então é claro que quando o comentarista ele fala que não basta ouvir, mas é necessário colocar em prática aquilo que se ouviu, aquilo que se aprendeu, faz exatamente essa distinção para nós não ficarmos apenas como ouvintes esquecidos, como a Bíblia em dado contexto nos fala. Então é necessário que a gente saiba discernir que para nos tornarmos, nos identificarmos com Cristo, não é preciso apenas sermos ouvintes da palavra.
e ouvintes esquecidos. Ou seja, não basta apenas escutar a palavra, até mesmo decorar algumas coisas. A palavra de Deus não é para ser decorada no sentido pejorativo do termo. A palavra de Deus é para ser amada, é para ser apreciada, é para ser vivenciada em nossa vida. Portanto, essa verdade prática que deve ser colocada em prática, ela já nos ensina que para nos tornarmos imitadores de Cristo, para que o caráter de Cristo ele fique desenvolvido em nós, não é o bastante apenas escutar a palavra, não é o bastante apenas ouvir por ouvir, porque para nos identificarmos com Cristo é necessário que nós pratiquemos, que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a leitura bíblica em classe, nós temos aí o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso 21, até o verso de número 27, quando o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte, aí no verso 21 do capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui tem verdades profundas nesse texto, porque em primeiro momento o texto está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O texto não está afirmando que aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e que proclamam, que publicam a sua crença em Jesus enquanto Senhor, não está dizendo que esses não entrarão no reino dos céus. Não é necessariamente isso. Mas o que o texto está afirmando é que não é pelo fato de alguém chamar a Deus, reconhecer pelo menos de palavras, reconhecer que Jesus é o Senhor, chamá-lo de Senhor, Senhor, não é por isso que necessariamente essa pessoa seja de fato uma serva, um servo de Deus, no sentido de praticar as ordenanças, de ter uma vida que condiz a um servo e uma serva de Deus. Então não basta chamar Deus de Senhor, não basta chamar Jesus de Senhor. É necessário que de fato ele seja Senhor da nossa vida. E como é que Jesus, como é que Deus é Senhor da nossa vida? É quando nós praticamos, é quando nós exercemos, procuramos fazer a sua vontade. É isso que o texto está dizendo. Olha, não basta dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é necessário que, de fato, aqueles candidatos para o reino dos céus, é necessário que eles façam a vontade de Deus que está nos céus. É isso que Jesus diz. Olha, não basta, no meu reino, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nele, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Em outro momento, Jesus ensina, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Deus revela dessa forma nas Escrituras. O verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Que é importante, porque nós estamos tratando nessa lição sobre a identidade do cristão. Esse é o título da nossa lição, a verdadeira identidade do cristão. Então não é pelo fato de alguém chamar e dizer que Deus, que Jesus é o seu Senhor, que de fato ele pertence a Jesus. Então aqui o texto está dizendo que a identidade de alguém, aquele que se identifica com Deus, é aquele que faz a vontade de Deus. Aqui o texto está dizendo que não basta ter praticado obras em nome do Senhor. Quando o texto aqui no primeiro momento diz que muitos dirão naquele dia, esse dia aí com letra maiúscula, é uma referência exatamente ao último dia, ao dia do julgamento final, onde muitos irão dizer, mas em teu nome eu fiz isso e aquilo outro, eu me identifico contigo, eu sou teu filho. E ele simplesmente vai dizer, eu não vos conheço. Então é muito importante nós nos certificarmos se nós não estamos apenas fazendo uma pretensa obra para Deus, ou até mesmo fazendo algo para Deus, mas é necessário que nós entendamos que o Senhor da obra é mais importante do que a própria obra. Quantos estão aí perdidos prestando um serviço para o Senhor da obra, mas não necessariamente são filhos, não necessariamente se identificam,
tem a marca de Cristo na sua vida. Tenha muito cuidado. Deus ele pode usar para fazer as suas obras, para que os seus propósitos sejam realizados. Deus pode usar até o diabo, como tem usado na história. O diabo é um dos servos mais fiéis de Deus, no sentido de fazer aquilo para o qual ele foi determinado, ou ele está limitado a fazer. O diabo não dá um passo que não seja dentro da vontade permissiva de Deus, que não seja dentro daquilo que Deus pré-estabeleceu e o permite agir. Porém, é necessário que nós nos certifiquemos que nós não sejamos apenas servos de Cristo, mas que nós sejamos amigos de Deus, como Jesus diz, que nós nos tornemos filhos de Deus e não apenas servos de Deus. Portanto, o texto aqui no versículo 22 diz que muitos naquele dia, no dia do grande juízo do trono branco, no juízo final, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos em teu nome? Pregar a palavra de Deus também é profetizar. Não fomos usados com dons? Não profetizamos da tua parte? Nós em teu nome, nós não expulsamos demônios no poder do teu nome. E é bom deixar bem claro que quem expulsa demônios é o poder do nome de Jesus, não é o poder, não é o meu poder, não é a minha fala, porque eu grito, porque eu sou mais poderoso do que o outro. É também necessário nós entendermos que quando nós profetizamos uma verdadeira profecia, não é de nós mesmos, mas isso vem de Deus. Não há nenhum mérito em nós para profetizar, expulsar demônio. Em teu nome não fizemos maravilha, não há mérito nenhum nisso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E Deus pode sim usar alguém no momento quando ele precisa. Ele pode usar inclusive o ímpio, inclusive o próprio diabo. Mas nós não podemos confundir santidade, vida com Deus, salvação, por ser, quem sabe, usado por um dom esporadicamente, ou até ser usado como um servo, um canal para abençoar os outros. Mas isso não quer dizer que necessariamente nós somos bênção. Isso é muito, por mais difícil que seja encarar essa realidade, mas o texto está dizendo que muitos vão chegar naquele grande dia, dizendo que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas. E aí o verso 23 diz o seguinte, que então naquele dia Jesus, que não estará ali mais como um advogado, não estará mais ali como um cordeiro, mas ele será o juiz, ele será agora não um cordeiro, mas um leão. Ele está ali para trazer o juízo, a punição. E diz o texto no verso 23, que então lhes direi abertamente, ou seja, sem rodeio, de maneira clara, na lata, como diz a nossa linguagem, lhe direi abertamente, eu nunca vos conheci. E aí você pode perguntar, mas como é que Jesus nunca conheceu pessoas que profetizaram em seu nome, que expulsaram demônios, que operaram maravilhas no nome do Senhor? Como é que Jesus não lhes conhece? É simples. A Bíblia diz em João 15 que Cristo é a videira e nós somos as varas. E nós somos enxertados contra a natureza, nós somos enxertados em Cristo. E uma vara, um ramo, um galho, ele não produz nenhum fruto de si mesmo se ele não receber a seiva, a vida, a capacidade da planta, da videira, que é Cristo, da oliveira, que é Cristo. Então é necessário que nós sejamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, para que nós possamos, de fato, produzir algum fruto. Mas, do contrário, ainda que nós tenhamos muitas obras e até tenhamos prestado um serviço para Deus, mas se de fato a natureza de Cristo não estiver na nossa natureza, se o sangue de Cristo não corre nas nossas veias, se a vida de Cristo não é a nossa vida, isso não nos identifica com Ele. Então, em síntese, o que eu quero dizer é que Jesus só reconhece como um filho aqueles que fazem parte do seu corpo espiritual. Quando eu digo corpo, não é fazer parte de uma denominação, não é ter um dia
sido banhado numa água, mergulhado, tomado um banho numa água, recebeu uma credencial de membro, de pastor, seja lá o que for, isso não dá direito a ninguém se tornar membro do corpo de Cristo. Você pode tornar membro de uma denominação, de um grupo religioso, mas não confunda ser membro de uma religião com ser membro do corpo de Cristo. E guarde isso no teu coração e na tua mente. Jesus, ele só reconhece aqueles que pertencem ao seu corpo. Quando ele diz então, olha, nunca vos conheci, é porque essas pessoas elas nunca fizeram parte, nunca foram enxertadas, elas não são parte do corpo de Cristo, nas quais a vida de Cristo é quem comanda, nas quais jorra a vida de Cristo, o Espírito de Deus comanda, o Espírito de Deus é quem está reinando. Portanto, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que estáis no pecado, que fingis ser filhos de Deus, mas de fato vós sois iníquos, vós tens profanado o bom nome de Cristo. Aí o verso 24, porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui o texto está retomando o que nós vimos lá no textuário, o que o texto está apresentando aqui é exatamente que aqueles que de fato estão firmados em Cristo são aqueles que, além de escutar as palavras, mas eles ouvem essa palavra, ouvem as palavras de Cristo no verdadeiro sentido bíblico, eles escutam, eles ouvem, melhor dizendo, como diz as Escrituras, e ele pratica essas palavras. Então é isso que o texto está dizendo, olha, todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, ou seja, leva a sério, eu vou assemelhar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui fala de alguém que edificou a casa num lugar sólido, num lugar seguro, que mesmo vindo a tempestade, os ventos, essa casa ela está firme, porque ela está unida à rocha, ela está edificada sobre a rocha. E nós sabemos muito bem que Cristo é apresentado na Bíblia como sendo a rocha, como sendo aquele sobre o qual se deve edificar, sobre o qual a igreja está edificada, e que nenhum outro fundamento pode ser lançado, que nenhuma outra estrutura é segura a não ser Cristo, que é a eterna rocha da nossa salvação, é a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai descrever a solidez, vai descrever as características, o perfil de alguém que escuta a palavra e pratica, e é como uma casa sobre a rocha. Ele diz o seguinte: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, vieram sobre aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha, isso é tão profundo, é tão importante, porque aqui Jesus ele toma a metáfora aqui da rocha e da casa, e no outro momento ele vai tomar a metáfora aqui da areia, e da casa edificada na areia, e de tudo aquilo, o vento, tudo mostrando o que pode acontecer com uma casa física e espiritualmente, o que isso significa, que exatamente essa rocha na qual nós devemos estar edificados é Cristo, a casa somos nós, a nossa vida, o nosso corpo. Cada um de nós, a Bíblia diz que nós fazemos parte do grande edifício de Cristo, e Cristo ele é o próprio construtor, mas também aqui fala da chuva, que fala aqui das dificuldades, as chuvas e rios correram, ventos assopraram, combateram, de tudo aquilo que tenta destruir, que tenta nos afastar de Deus, as lutas, as perseguições, as tentações, tudo isso representa chuva, vento, correntes de água que tentam abater sobre a nossa casa espiritual. Mas se nós estivermos edificados em Cristo e não na religião, nós iremos suportar e sobreviver a todas as intempéries, a todas as dificuldades dessa vida. Porém, ele vai agora apresentar a casa que não foi edificada sobre a rocha. Ele diz, verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, é apenas um ouvinte esquecido,
eu compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, ao homem louco, ao tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Imagine, edificar uma casa na areia. É uma construção, você gasta pouco tempo para fazer os alicerces. Eu entendo um pouco de construção e eu sei que o desafio, a parte de você suar a camisa, é exatamente na base da casa, e a base ali está tudo, já está dizendo, é a base, são os alicerces. Dele depende toda a construção, o tamanho, a altura, o porte de um edifício vai depender da profundidade, da estrutura da sua base. E isso tem um aprofundamento, isso tem uma lição espiritual muito grande. Isso mostra exatamente que a nossa estatura espiritual, que aquilo que os homens devem ver em nós, e para que isso de fato não seja apenas aparência, vai depender do quanto nós crescemos para baixo. Então, não imagine, não pense um prédio altíssimo que ele não tem uma base muito profunda e muito sólida. Então, o tamanho das sapatas, das bases do prédio, da ferragem, da dosagem, tudo isso vai depender do tamanho do prédio que se queira construir. E a Bíblia diz que nós devemos crescer até a estatura do varão perfeito que é Cristo. E para nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, em primeiro lugar, é necessário que nós estejamos edificados em Cristo, crescendo para baixo, lançando raiz através de uma vida de temor a Deus, de transformação pela palavra, de um novo nascimento, daquilo que vai acontecendo de um modo imperceptível no nosso interior e aos poucos vai manifestando através das nossas atitudes exteriores. Então tenha muito cuidado com esse crescimento, aparente crescimento espiritual muito rápido, que isso pode ser apenas uma propaganda religiosa, pode ser apenas religiosidade. De uma hora para outra você se tornou santo, se tornou o melhor dentre todos, aquele que exorta a todo mundo, mas por ninguém é exortado, que quer ensinar a todo mundo, mas por ninguém é ensinado, aquele que é moralista, que quer dar lições de morais para todos, que se coloca acima do bem e do mal, que parece ser impecáveis, super-homens, super-mulheres, grandes homens e mulheres de Deus, quando na verdade grande somente Deus que é grande. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque o texto diz que aqueles que não têm firmeza, aqueles que só têm aparência, como uma casa que foi edificada sobre a areia. Edificou-se rápido essa casa, mas qual será o fim dela? O verso 27, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. Tudo aquilo que aconteceu com a casa edificada na rocha. Aparentemente, as duas eram iguais, porém a base sobre o que elas estavam fundamentadas, a profundidade do alicerce das bases eram totalmente diferentes. Os materiais com os quais a base foi construída era totalmente diferente. Então diz o quê? Que nesse caso aqui, depois que vieram a chuva, os rios, os ventos e combateram essa casa na areia, ela caiu e foi grande a sua queda. É interessante a ideia aqui da queda grande, que a queda é equivalente ao tamanho da casa. Então muitos têm se preocupado em religiosamente, aos olhos dos homens, construir uma bela casa, uma bela aparência de piedade, serem grandes, mas quando esses, de fato, o vento, a tempestade, e quando mais especificamente no dia do Senhor ou no arrebatamento da igreja, essas pessoas ficarão desmascaradas, porque elas não têm firmeza, elas não estão edificadas sobre Cristo. Então tenha muito cuidado, procure se certificar em quem está a sua fé. Está no homem, está na religião, você mata e morre pela sua religião, pela sua comunidade, ou de fato sua fé está edificada em Cristo. Ou de forma imperceptível você está criando estrutura, crescendo aos poucos, tendo uma verdadeira transformação de vida, transformação essa vinda da parte de Deus, porque Cristo está sendo gerado em você. Pense muito bem nisso. Bem, aí foi o comentário que nós fizemos aí da leitura bíblica em classe. Agora nós vamos para o comentário da lição, vamos ver o que o comentarista aqui nos apresenta. A introdução da lição.
Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que nós seremos amigos de Jesus se fizermos o que Ele manda. O mundo nos conhecerá se nós nos amarmos uns aos outros. E a Bíblia diz que nós temos que amar um ao outro com o amor de Cristo derramado em nosso coração. Amor esse que nos salva, amor esse que nos transforma, amor esse que nos identifica com Cristo. Então, nessa lição nós vamos ver que, de fato, a verdadeira identidade do cristão consiste exatamente em obedecer a Cristo, em ter uma vida diferente, não apenas ser ouvinte, mas praticar a mensagem que nós ouvimos. E é importante porque Jesus ele vai trazer esse ensinamento exatamente no final das bem-aventuranças. Ele mostra aquela vida de relacionamento com Deus e com os homens que caracteriza o verdadeiro cristão. E depois de mostrar, depois do cristão ter passado por tudo isso, ele vai mostrar de fato que agindo dessa forma, desenvolvendo em si essas virtudes da bem-aventurança, nós seremos verdadeiramente os seus discípulos. Ou seja, nós estaremos demonstrando que de fato nós nos identificamos com Cristo. Ou seja, a verdadeira identidade de Cristo, ela é consequência, ou seja, ela é demonstrada, ela é construída à medida que nós desenvolvemos em nossa vida as virtudes do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a palavra-chave aqui nessa lição é exatamente a identidade, nos identificarmos com Cristo. Primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus, daqueles que aparentam ter a identidade de Cristo, mas não têm. Primeiro subtópico, uma fé só de palavras é uma característica daqueles que são os falsos seguidores de Cristo. Em Mateus 7,1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Nesse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo escreve que o reino de Deus não consiste em palavra. Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele é exatamente poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas é principalmente em virtude. Quando diz aqui que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, aqui fala virtude, nós temos aqui pelo menos dois aspectos que se pode entender virtude dentro da Bíblia. Virtude enquanto poder, poder de Deus, a virtude, poder do Espírito, e virtude enquanto caráter, enquanto virtude, podemos dizer assim, no aspecto filosófico, é aquilo que é bom, aquilo que é bem, aquilo que é correto. Então aqui o texto ele está exatamente, Paulo dizendo que o reino de Deus não é apenas palavra, mas é poder. O evangelho de Deus é o poder que transforma as nossas vidas. Mas também o evangelho de Deus é virtude no sentido de desenvolvermos os hábitos, o caráter de Cristo. Então também nesse aspecto nós podemos entender virtude. Portanto, não consiste apenas em palavra o reino de Deus, mas em poder, em transformação, em caráter, em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. O reino de Deus é prático, não é um reino que você vai ficar dentro de um gabinete teorizando. Não, o reino de Deus ele é prático, a vida com Cristo é uma vida prática, é andando com Ele na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, é necessário que nós entendamos que devemos de fato viver a vida com Cristo, e esse amor não é só de palavra, mas é prática. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, como falei. Não é porque nós não devemos dizer que Jesus é nosso Senhor e repetir, fazer questão de dizer isso, proclamar, não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo e nem do nosso Senhor. Não, não é isso, mas é que de fato isso seja verdade primeiro no nosso coração, no nosso ser.
Então não há nenhum erro, não é isso? Jesus não rejeita essa confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também ela é confissão. Devemos confessar, tornar público, sim, a nossa fé para aqueles que estão à nossa volta. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, deve ser uma confissão genuína, sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Não basta dizer que Deus é o meu Senhor, que eu sou filho de Deus, mas as pessoas não verem na prática a minha obediência ao senhorio de Cristo, não verem na prática atos que demonstram que de fato eu sou um filho e um filho obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, os milagres não transformam o caráter. Ou seja, operar milagres, maravilhas, expulsar demônios, isso não quer dizer necessariamente que temos um caráter transformado. Quantos estão levando a mensagem salvadora a muitos, a mensagem que cura, que liberta, e ainda não são libertos. Ainda não foram libertos, ainda não foram curados, ainda não foram transformados, mas tem levado muitos a experimentarem a transformação que vem pela palavra, pelo poder de Deus. Então aqui esse subtópico ele é bastante ousado, ele vai dizer exatamente isso, que os milagres não transformam o caráter de ninguém. Os versículos 23 do capítulo 27 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Então eu não fiz isso e aquilo outro. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres, ou desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus, é a prova de fazer a vontade de Deus. Não. Chamar o Senhor de Senhor, realizar obras, isso não quer dizer que de fato nós fazemos aquilo que Cristo nos manda, que é de fato viver segundo a sua palavra. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então você ser um grande pregador, um grande ensinador, pregadora, ensinadora, maravilhas serem operadas, você sendo um instrumento, milagres, etc., isso não prova em hipótese nenhuma que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Não prova em hipótese nenhuma. O que você tem que certificar é se de fato você tem vivido para Deus. Os milagres, maravilhas, etc., se isso são apenas manifestações de Deus na sua vida, como um instrumento na mão dele, mas não necessariamente isso não pode confundir com o seu ser. Porque para Cristo o que importa é o ser, não o ter. Não é ter recebido de Deus um dom, não é ter recebido uma habilidade, ter recebido uma capacidade. O que para Deus importa não é o ter, é o ser, é quem você é. Se você fez um monte de coisa para Deus, muita coisa no reino de Deus, mas você não é filho de Deus, você não tem o caráter de Deus, para Deus nada do que você fez tem valor. Pode ser útil para outros beneficiarem da tua instrumentalidade, daquele que foi realizado por meio de ti. Mas e você? De que adianta eu ganhar a muitos e perder a minha própria alma? É isso que devemos, com isso é que devemos estar preocupados. Portanto, esse texto ele é bastante interessante e é necessário que nós tenhamos cuidado, porque pregar, como já lemos, realizar milagres e maravilhas não são provas cabais. Não estou dizendo que os filhos de Deus não podem fazer isso, e não fazem isso aqueles que têm caráter. Mas aqueles que têm o caráter de Cristo podem e devem realizar essas obras. Mas aqueles que realizam essas obras não necessariamente
tem o caráter de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto aos movimentos que dão ênfase apenas em milagres, em maravilhas, mas não cuida do desenvolvimento do caráter cristão. Isso aqui é muito sério. Tenha muito cuidado ao frequentar ou apreciar, sair correndo atrás de movimentos religiosos que dão muita ênfase à questão da cura, dos milagres, dos dons, etc. Não que isso seja algo ruim, mas tenha muito cuidado quando a ênfase é apenas nisso. Porque a ênfase principal do Evangelho é na mudança de vida, é na transformação do caráter. Então não adianta estar buscando fogo, buscando poder, e nem sempre essas manifestações vêm de Deus, boa parte delas não são de Deus, mas não adianta até mesmo ser usado por Deus com um dom e não ter Cristo e não ser transformado por Cristo. Não querer ser apenas um instrumento para ser usado por Deus. Não queira ser apenas um instrumento. Seja você uma bênção. Seja você mesmo a maior bênção. Seja você a manifestação do caráter de Cristo. Isso é tão importante que nós sabemos que no meio cristão, e mais especificamente no meio pentecostal, há uma supervalorização daquele que fala em língua, daquele que ora e Jesus cura, daquele que opera maravilhas pelo nome de Jesus. Há um apreço muito grande, há uma exaltação, há uma deferência em se tratar essas pessoas como se elas fossem mais próximas de Deus, fossem mais santas, fossem os verdadeiros cristãos, quando nós não podemos confundir isso com caráter. Conheço muita gente que realiza uma grande obra aí no reino de Deus, que faz muita coisa, que prega, etc, etc, mas que tem um caráter totalmente distorcido. Então, do que adianta? É bom que se faça essas obras, sim, é importante, é necessário que se faça, mas o mais importante, o mais necessário dos necessários é exatamente ter um encontro verdadeiro, pessoal com Cristo, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ter muito cuidado. Está buscando apenas o externo, apenas querer ser visto pelos homens como uma pessoa poderosa, quando na verdade o nosso poder é Cristo. O nosso poder deve consistir no que nós somos e não no que nós temos. Subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro sentido, a verdadeira identidade do discípulo de Cristo, é ele fazer, viver em prol da vontade de Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade, ou pelo menos procurando, lutando, cujo seu objetivo é fazer a vontade de Deus, já que ninguém consegue fazer toda a vontade de Deus, mas pelo Espírito de Deus nós podemos ser levados a andar diante da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é o que diz o Evangelho de Mateus: esses são os meus discípulos, esses são os meus seguidores, esses têm a identidade de Cristo. É o que Jesus está falando na sua palavra: aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Do grego telema. A palavra vontade significa uma determinação, uma escolha. O que é vontade? Fazer a vontade. O que é a palavra vontade de ser? Uma determinação. Então, vontade aqui não é um mero querer. Aqui, o verdadeiro sentido do termo aqui no grego é alguém que está determinado a algo. Isso que é vontade. Então, vontade é uma determinação. Também é uma escolha ativa, ou mesmo passiva, uma inclinação, um desejo, um prazer, uma vontade. É isso que é vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele procurou fazer a vontade do Pai em tudo. Louvado seja
o nome do Senhor. Ele é exatamente o nosso modelo de fazer a vontade de Deus, porque ele viveu para fazer a vontade de Deus. Em tudo ele procurou obedecer ao Pai, em tudo quanto ele fazia, foi obediente até a morte de cruz. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino, ou seja, a obediência. A obediência, é melhor obedecer do que fazer grandes obras, do que sacrificar. Nesse sentido, todos quanto querem fazer a vontade de Deus, procuram fugir do pecado. É o primeiro requisito para se fazer a vontade de Deus, é exatamente fugir do pecado. Aquele que diz amar a Deus deve odiar, aborrecer o pecado. Louvado seja o Senhor. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade, como nós temos lá em Mateus, a oração do Pai Nosso. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz, ou seja, é a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista, aí no Salmo 143, o verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Que eu acho interessante, porque o próprio salmista, ele percebe que ele não consegue fazer a vontade de Deus por conta própria. Ele precisa ser ensinado e ajudado por Deus também para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus ela é realizada pelo poder do próprio Deus operando em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição, temos aí o título: em quem estamos alicerçados? Estamos alicerçados na rocha ou na areia, em Cristo ou no homem ou na religião? Primeiro subtópico: o alicerce começa pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a voz de Deus, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir espiritual ele vem pela palavra de Deus. O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Ou seja, é as palavras de Deus que nos transformam para a vida eterna. Ela de fato é espírito, ela de fato é vida, ela é a manifestação da voz de Deus para nós. Por meio delas, das palavras de Cristo, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então, a transformação que acontece em nós, a Bíblia diz que nós somos lavados, regenerados pela palavra. E Jesus, ele é o próprio Verbo que encarnou, e as Escrituras testificam dele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Atente para a expressão minhas palavras. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, ou seja, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Que a logos aqui é a ideia de posse, aquele que ouve as minhas palavras, que toma posse da palavra de Deus, e que a palavra de Deus também passe a habitar ricamente em seu coração. Esses é que fazem a vontade de Deus. É o logos divino sendo gerado em nós, é o logos divino manifestando em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. E isso aqui é muito interessante, que você deve procurar um lugar exatamente não que seja perto da tua casa, mas um lugar que esteja perto da palavra, que fale a palavra, que proclame a palavra. Porque é melhor você ter o sacrifício de poder, quem sabe, pagar uma condição, andar bastante para poder se alimentar da palavra de Deus, do que estar ouvindo a palavra do homem. Que o muito que pode fazer é massagear o teu ego, te trazer ali, quem sabe, palavra de autoajuda. Porém, não é essa ajuda que você precisa da ajuda do alto, da verdadeira fonte que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não é qualquer palavra que você vai ouvir, não é qualquer palavra, mas é a palavra de Jesus, e essa palavra ela é poderosa, como nós já falamos, é o Logos, conforme a linguagem de João, lá no seu primeiro capítulo 1 de João, do Evangelho de João, que o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí fala de uma apresentação do Logos divino
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse Logos, segundo João, é Jesus Cristo. Ele é essencial, ele é a palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse, ou seja, o que o grande Pai da eternidade, Jesus, enquanto Deus, ele é eterno. E ele fala sobre as palavras de vida, que são exatamente as palavras que ele não falava dele mesmo, mas que ele havia recebido do Pai. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta o seguinte: a importância do bom alicerce. Ou seja, aqui está mostrando que nós devemos, de fato, o alicerce começa pelo ouvir, o alicerce espiritual, ele começa pelo ouvir a palavra de Deus. E está dizendo aqui, nesse subtópico 2, o quão é importante estar solidificado nesse alicerce que é a palavra, que é o próprio Cristo. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces, a base, o fundamento. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína ela é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Então, o investimento pesado de uma construção e o trabalho pesado também está na base. Mas fica tudo enterrado, ninguém vai ver, ninguém está vendo, não importa. Às vezes existem aqueles que vêm para a religião e eles já querem dar fruto, já querem ser vistos, que todos veem agora que ele foi transformado. E aí eles vestem como crente, tentam andar no ambiente de crente, usar a Bíblia, etc. Mas não se preocupam com as bases, com os fundamentos. Muitos já querem se tornarem pregadores, se tornarem pastores, serem mestres, abrir igreja, mas não tem nenhum fundamento. E se você não tem fundamento, também você vai ser um modelo ruim, um péssimo modelo para as pessoas que te observam. Então é necessário que nós tenhamos cuidado. É melhor crescer para baixo, criar fundamentos, do que aparentemente ser um homem ou uma mulher de Deus e de repente cair. Quando vier as primeiras tempestades, já estar cocheando entre dois pensamentos e abandonar a fé. Sempre é necessário, quando você olha alguém que se tornou um homem que se colocou diante de Deus, que tem sido grandemente, de fato, são verdadeiros homens de Deus, sempre você tem que olhar a história que está por trás dessa pessoa, como é que foi construída a sua história durante longos e longos anos, durante longas e longas provas, durante longas e longas investimentos de Satanás, investidas de Satanás, durante longos momentos de experiência na vida, experiência com Deus, experiência de decepção, em todos os âmbitos da vida, de quem sabe de afrontas, de muitos momentos de angústia, de tristeza. Tudo isso faz parte da formação espiritual de uma pessoa que muitas das vezes nós admiramos e achamos ou até esquecemos como se essas pessoas se tornaram o que são de um dia para o outro. Ninguém se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém desenvolve um relacionamento profundo com Deus num toque de mágica, ou porque alguém colocou a mão na cabeça, ele recebeu ali um dom, aí ele já virou uma pessoa de grandes e profundas experiências de vida com Deus. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Portanto, tenha muito cuidado em relação a isso, exatamente porque a nossa maior preocupação deve ser exatamente com as nossas bases, onde, como a lição coloca, na construção, onde há todo investimento pesado, está exatamente nos alicerces. Então, quando se ergue um edifício com alicerce mal estruturado, aqui o comentarista ele vai seguir, depois dele falar que os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante na construção ou a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser na base. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma a figura dos dois construtores e dos alicerces.
Um prudente, um construtor prudente que edifica a casa na rocha, e outro insensato que edifica a casa na areia. Olha, Jesus, ao dar o seu longo sermão do monte, dias e mais dias ensinando, agora no final do sermão, ele vai levantar exatamente essas duas figuras, para mostrar, diferenciar o verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que vivencia a ética do reino de Deus ensinada por ele ali no Sermão do Monte, e aqueles que são apenas meros religiosos. Um comparado a alguém que edificou a casa sobre a rocha, e o outro alguém que edificou a casa sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o prudente edifica a casa na rocha, o insensato edifica na areia. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Amnos. Petra significa penhasco, cordilheira, pedra, rocha protetora, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza e fortaleza. Então, aqueles que foram edificados sobre a rocha, que foram edificados na Petra, ele é exatamente aqueles que têm firmeza. Porém, aqueles que foram edificados em Amnos, o Amnos, que significa exatamente areia, terra arenosa, areia movediça, metaforicamente significa o quê? O fraco. Significa aquele sem estabilidade, aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, está estabilizado, mas quem constrói sobre a areia é fragilizado, não tem força e naturalmente ele é instável. Sabemos, certamente você conhece tantas pessoas que se dizem cristãs, mas que são instáveis. Hoje ele quer só o céu, só Jesus, e Jesus para lá, Jesus para cá, e amanhã ele já quer desanimar, quer abandonar facilmente. Exatamente porque são pessoas instáveis, são pessoas frágeis. Mas aquele que está firmado, uma coluna, ela é sempre coluna. Quem está firmado na rocha não se deixa abalar, pode sofrer, o vento pode soprar para lá e para cá, ele pode até balançar, mas ele não cai, porque ele tem firmeza, ele sabe em quem ele tem crido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, olha o que o texto coloca, todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo, veja cada um com o que edifica sobre ele, sobre o fundamento. Ah, não, mas eu estou edificado em Cristo. Sim, mas estar edificado em Cristo é necessário também que nós tenhamos cuidado com que material nós estamos edificando. Não adianta eu dizer que estou edificado em Cristo e depois o material que eu construo a minha casa seja metaforicamente papel, palha, feno. Nada disso vai suportar a tempestade. É necessário que o próprio Cristo, o próprio alicerce, a própria rocha que é Cristo, ela seja um material de transformação, de sustentação, com o qual a minha própria casa, porque eu vou me tornando semelhante a Cristo, e aí eu construo a minha casa em Cristo. Que Cristo possa viver em mim, que eu viva em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus, colocar em prática aquilo que ouve, aquilo que escuta. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, é o que fez a casa sobre a rocha. Do grego aí, frônimos, que aparece com adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Já o segundo construtor, o descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui temos o grego moros,
que aparece com o adjetivo de tolo, ímpio, incrédulo, o motivo pelo qual ele age assim. Se ele é incrédulo, se ele é ímpio, se ele é tolo, ele vai agir como um tolo, mostrando a sua identidade, ou seja, não atentam para as palavras de Jesus, o que assim procede. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo, o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Olha a responsabilidade. Sobre qual fundamento você tem edificado? É sobre Cristo ou sobre o fundamento da religião, da intelectualidade, das filosofias vãs, das ideologias? Sobre que fundamento você tem edificado? Está edificado na rocha ou na areia? Responda para você mesmo. E aí o último tópico da lição é Jesus, a nossa verdadeira identidade. Ou seja, a nossa verdadeira identidade é Cristo. Em que sentido? Porque se nós de fato quisermos identificar com Deus, nós temos que desenvolver em nós a imagem de Cristo. Só é possível parecer com Deus se Cristo estiver em nós. À medida que nós vamos parecendo com Cristo, nós vamos então nos aproximando do Pai, nos identificando com o Pai, porque Cristo é a nossa identidade. Então é Cristo que tem que ser gerado em mim. Eu não tenho que me tornar um religioso. Cristo tem que ser gerado em mim, essa deve ser a minha maior preocupação. Minha preocupação não é ter um dom, não é cantar, não deve ser pregar, orar, tudo isso é importante sim, mas o mais importante é como Jesus diz ao jovem rico: a ti é necessário apenas uma coisa, nascer de novo. É que Cristo seja gerado em nós, que nós venhamos a morrer para o mundo e viver para Deus, para ressuscitarmos, morrendo para o mundo, que nós venhamos ressuscitar com Cristo para a glória de Deus. Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte, gostam de Jesus, da sua mensagem. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não pregava dogmas, não exigia um moralismo, e é bom a gente não confundir moralismo com moral, que Jesus tinha uma ética, tinha uma moral a ser desenvolvida pelos seus seguidores, mas não confundamos moral com moralismo. Moralismo, todo ismo é perigoso, porque você tenta, um discurso ideológico, mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a vida correta, é a vida prática. Temos muitos ismos aí que são até bonitos, mas na prática não funcionam. Então, para ele, Jesus não trazia dogmas, não pregava dogma, não exigia moralismo dos seres humanos, mas apenas ensinava o amor, as boas virtudes, a moral e não o moralismo. Sim, de fato, Jesus fazia isso, mas o ensinamento de Jesus era vida. Não eram apenas teorias que deveriam ser armazenadas no intelecto do homem, para que ele aumentasse o seu grau cultural, o grau de conhecimento religioso. Não era essa a proposta das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original, que vinha apenas pregar o amor, as boas novas e a virtude, a moral. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las do todo do Novo Testamento. As palavras de Jesus eram vida. Elas não podem ser tomadas como apenas um belo discurso. Vou fazer uma análise aqui do discurso, fazendo algo mecânico, teórico sobre o discurso de Jesus. Não, havia todo uma intencionalidade espiritual dentro dos discursos de Jesus. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrarem no reino de Deus. Ou seja, a mensagem de Jesus, o centro da mensagem de Jesus era o arrependimento, mostrar que o homem é pecador, não só de Jesus, como dos seus apóstolos, e deve ser a mensagem da igreja. Mostrar que o homem é pecador, mas para o grande pecador há um grande salvador que é Jesus.
Portanto, Jesus ele trazia a mensagem do arrependimento, da necessidade do novo nascimento. Qualquer igreja que fugir disso, ela não está debaixo da direção de Deus, não está cumprindo o propósito divino, que é pregar o evangelho do arrependimento, do novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. E o segundo subtópico, a autoridade do ensino de Cristo. Ele não falava como falavam os homens, como falavam os escribas, ali os mestres humanos. Não, Jesus falava com poder, com autoridade. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. A multidão, via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Ou seja, os ensinos de Jesus eram poderosos. Sendo assim, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é o poder de Deus para transformar a vida do homem. Portanto, não consistia o ensino de Jesus em discurso, em falácias, mas era poder, era virtude. Era isso que saía da boca de Jesus. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Então Jesus, quando ele diz que todo o poder me foi dado e ele enviou a igreja em seu nome, mostra exatamente que o nosso ministério, a obra que nós fizermos, deve ser uma obra debaixo do poder do Espírito Santo, que o próprio Cristo prometeu que ele estaria conosco, que ele nos faria lembrar toda coisa, que nós não temêssemos diante dos homens quando do cumprimento da missão na qual estamos envolvidos. E o último subtópico da lição, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Que nós estamos desenvolvendo aqui na terra o caráter de Cristo em nós. E quando Jesus se manifestar, nós iremos nos identificar com ele, porque ele já está sendo gerado dentro de nós. Portanto, Jesus deve ser a tua identidade. Você deve ter como objetivo, você deve ter como modelo de vida cristã, modelo de fé. É bom imitar os exemplos humanos, seguir os verdadeiros homens e mulheres de Deus, mas o seu modelo maior é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Você tem um objetivo, o teu alvo é desenvolver o caráter de Cristo, para que quando Cristo se manifestar, você seja semelhante a ele, você se identifique com ele, porque essa é a única condição de você ser arrebatado quando do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como os filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes, as bem-aventuranças ensinadas por Jesus, sendo sal e luz deste mundo, priorizando a justiça de Deus. Então isso não é opção. Ser sal da terra, ser luz do mundo não é opção para o cristão. É um alvo a ser alcançado. Ser sal da terra, luz do mundo, priorizar o que é justo, a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando segundo Deus e não segundo o homem, para ser visto pelo homem. Aí vai a sinceridade, a liberalidade, etc. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Então nós vamos, à medida que as virtudes do reino de Deus vão sendo desenvolvidas em nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita,
produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus em verdade, com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Ou seja, você deve anelar por fazer a vontade de Deus, porque somente dessa forma você se parecerá com Cristo, você de fato vai desenvolver a verdadeira identidade cristã. E a conclusão nos diz o seguinte: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido, não apenas para ser teorizado. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. A moral de Deus é absoluta, o padrão do reino de Deus é elevado, elevadíssimo. E nós só podemos alcançá-lo se Cristo de fato estiver sendo gerado em nós. Para vivê-la, essa ética do reino de Deus, esse padrão elevado do reino de Deus, sua ética não é deste mundo, mas do céu. A ética é divina. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformador, a fim de que, com nosso viver, glorifiquemos a Deus. Então, que nós possamos ter cuidado e saber que, acima de tudo, nós temos um objetivo, nós temos uma ética, temos uma identidade, um caráter a desenvolver. E esse caráter não desenvolve apenas por meio da religiosidade, por meio dos esforços humanos. Só é possível desenvolver o caráter de Cristo em nós, se o próprio Cristo estiver operando isso em nós, porque tanto o poder quanto o realizar vem dele. Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando fortemente ao teu coração, que você possa, que sua maior preocupação não seja ter alguma coisa, mas seja ser semelhante a Jesus. Que Deus nos abençoe, orem por nós, continue divulgando o nosso trabalho e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que as bênçãos de Deus, principalmente as bênçãos espirituais, possam te alcançar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.